Tem um em particular que me agrada mais, que eu estudei no doutorado, que é o episódio que remete aos agentes imponderáveis. Imponderável é aquilo que você não mede na balança, né? Seriam agentes químicos que não têm massa. Para mim, essa história dos agentes imponderáveis gera uma contradição na história da química moderna, que para mim é muito interessante, né? Se a gente pensar no trabalho do Lavoisier, Berthollet, Fourcroy, de Morveau, o grupo da pólvora que vai se estabelecer ali na França, final do século XVIII, eles estão tentando te convencer de que o trabalho do químico tem que ser obsessivamente voltado a monitorar as massas nas reações químicas. A gente aprende errado na escola que o Lavoisier teria descoberto a lei da conservação de massa. A gente aprende na escola que ele teria feito muitos testes diferentes, muitos experimentos, usando balanças muito precisas, e ele observa, ele percebe que a massa do produto é sempre igual à massa do reagente. Me lembra, você fez comunicação, você sabe mais de cinema do que eu. Tem um filme do Guerra nas Estrelas, dessa saga nova, em que o Obi-Wan Kenobi está falando com o vilão, e ele diz, o vilão fala alguma coisa de que ele será o último Jedi, alguma coisa assim, e aí o Obi-Wan Kenobi fala para ele, cada palavra que você acabou de dizer está errada. Depois você me ajuda a resgatar essa cena. Eu costumo dizer isso na aula de química. Quando a gente lê Lavoisier descobriu a lei de conservação de massa, cada palavra dessa frase está errada. Eu quero fazer um meme ainda do Obi-Wan Kenobi. Parafraseando Obi-Wan Kenobi. Exato, parafraseando Obi-Wan Kenobi. Então, o Lavoisier, olhando para os textos originais, ele não descobre a lei de conservação de massa, ele trata a conservação de massa como um pressuposto teórico. Por isso ele chama de princípio da conservação de massa. É algo em que ele acredita antes de fazer qualquer experimento. Molda a observação dele. Exatamente, algo que molda a observação, excelente. Então, quando ele faz, por exemplo, uma combustão, a queima de um material qualquer que tem origem vegetal, uma folha, um pedaço de madeira, qualquer coisa, quando ele queima algo em cima da balança, a balança acusa sistematicamente que aquela massa está diminuindo com o tempo. À medida em que uma folha de papel queima, a balança acusa diminuição de massa. Ele vê isso, só que ele não aceita isso. Ele vai dizer, a balança afirma que essa massa diminui. Essa massa tem que ter ido para algum lugar. Então, ele parte do pressuposto que a massa tem que se conservar. Então, ele vai buscar mecanismos de monitorar para onde foi essa massa. E isso ajuda na sacada de que algo no ar participa do processo de queima. Esse algo do ar que participa, depois ele vai chamar de princípio oxigênio, o princípio acidificante. Mas, quando eu queimo um metal, por exemplo, quando eu vou calcinar um metal, um experimento fácil de fazer hoje seria queimar bombril, palha de aço. Seria queimar palha de aço. Se eu queimo um metal, a balança acusa que, à medida em que ele vai escurecendo e perdendo brilho, a massa dele vai aumentando com o tempo. Lavoisier vai interpretar, se a massa aumenta, é porque algo que estava no ar está se fixando ali, naquele material. E o produto dessa queima é sólido, só que ele é um sólido formado do ferro, do metal, mais esse algo do ar que antes a balança não media. Quando eu queimo um vegetal, é o contrário, a massa vai diminuindo. Caramba, como é que eu posso ter uma única teoria que explica essas duas coisas? Algo no ar interage com a folha, mas o produto dessa combinação, o produto dessa queima, não é sólido, não permanece ali no pratinho da minha balança. Ele sai na forma de um gás e se espalha no ar. Se eu for capaz de coletar todos os gases que saem desse processo de combustão, a soma das massas deles tem que ser maior do que a folha de papel inicial. Por que maior? Porque todos os constituintes da folha têm que estar lá, naqueles gases, mais a parte do ar que foi captada no processo da queima. Então, repara que a conservação de massa é um princípio, é um pressuposto.
Nessa química que vai se construir a partir do Lavoisier e do grupo dele, a massa dos elementos, monitorar os movimentos de massa, é essencialmente o que define o trabalho do químico. Mas tem uma contradição. Porque no livro do próprio Lavoisier, quando ele lista quais são os elementos que ele conhece, os 2 primeiros não têm massa. Os 2 primeiros elementos que ele coloca são a luz e o calor. Olha, Poucos anos depois dele, outros filósofos vão acrescentar novos elementos nessa lista. Passa a ter a luz, o calor, a eletricidade e depois o magnetismo, são encarados como elementos químicos. que são encarados como agentes químicos, eles aparecem na lista dos elementos. Né? É que algumas recebem outros rótulos, a lista dos corpos simples, né? Mas são entendidos como elementos. Só que eles não têm massa, então eles são chamados elementos ou agentes imponderáveis. Como é que pode? Uma química baseada na conservação de massa admitir a ação de agentes sem massa. Esse é um tema em particular que me interessa, que eu acho curioso e que dialoga bem entre química e física, né? Quando trata de eletricidade e magnetismo, Sim, eu acho é bem legal. verdade.